Números 14, acharam? Diz assim a palavra de Deus: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O que eles estavam fazendo? Chorando em alta. Então o choro era sério, não era? Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para não deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como desposos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Uau! E aí diz o seguinte: mas a comunidade, no versículo 10, toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte que eles. Diga amém, diga glória a Deus. Queridos, eu quero levar mais uma vez a esse texto que é tão rico de detalhes, que é esse momento que eles estão saindo aí do Egito, o povo de Israel, depois de 430 anos cativos, aprisionados, um povo que não tinha perspectiva de futuro, e agora Deus os tira da terra. E aí nós vamos ver quantos sinais Deus fez na vida desse povo, até chegar no capítulo 14, eles atravessaram o Mar Vermelho com os pés enxutos, e aí viram todo Faraó e todo o exército dele morrer, porque as águas do Mar Vermelho depois se baixaram sobre aquele exército. Depois tiveram sede, e aí Moisés tocou na rocha com seu cajado e saiu água potável. Depois tiveram fome, e Deus fez com que caísse pão do céu. Que maravilha, que vida é essa? Eles tinham uma vida de certeza. Coloca a mão no nome do seu irmão e diga assim: por mais que estivesse no deserto, eles tinham uma vida de certeza. Como diz aí quando a pessoa entra aí para o militarismo, ele diz o quê? Agora eu tenho uma vida de estabilidade. O que era o deserto? Eles tinham estabilidade que nós não temos hoje. Sabemos como é que vai ser esse mês, como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser fevereiro, se vamos estar empregados ou não, se Deus vai suprir ou não. E lá eles tinham a provisão de Deus diariamente. E Deus era tão bom que o pão que caía do céu, eles comiam o pão e o maná era diário. O que sobrava tinha que jogar fora. Olha só. Vai você, joga o feijão fora, o arroz fora? Duvida. Guarda um pouquinho, põe na geladeira para amanhã, porque é cabeçada dentro de casa. Lá eles tinham o luxo de pegar o pão que sobrava e não podia guardar para outro dia. Eles jogavam fora o pão no deserto. O povo vendo pelo deserto, comendo o pão e jogando fora o que sobrava. Meu Deus, é só parar um pouquinho para entrar no texto e vamos olhar isso. Então, um povo que tinha estabilidade. A Bíblia diz, mais um pouquinho na frente, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler daqui a pouco, vai dizer que as suas vestes, as suas roupas não se gastaram, as suas sandálias não estouraram. Durante 40 anos, a mesma roupa, sem que ela tivesse qualquer tipo de furinho ou de desgaste. As suas sandálias eram a mesma, durante 40 anos, com a mesma sandália, quer dizer, ela não se gastava. E quando eu falo do deserto, da península do Sinai, quando vamos falar daquela terra, vamos falar de um deserto que não é um deserto de areia, lá como é lá no Catar, como é na Arábia. Estamos falando de um deserto de pedras, pedrinhas minúsculas. É assim que é lá. Então, para você poder ter uma sandália, lá você que usa aqui na rua, como nós usamos, que vai durar 2, 3 meses, lá vai durar uma semana.
40 anos. Eles tinham estabilidade, porque Deus falou: eu estarei com vocês. Eu vou suprir o que vocês precisam. Eles estavam debaixo de uma palavra. E eu quero trazer uma vertente dessa mensagem que todos nós conhecemos, olhando aqui pela ótica daquilo que nós lemos, porque a Bíblia diz que eles estavam chorando como? Em alta voz. Quando nós vamos chorar em alta voz significa um lamento muito profundo. Chorar em alta voz é quando se perde um filho. Chorar em alta voz não é quando se perde um emprego, porque o emprego acaba aqui e uma porta maior se abre ali, porque Deus é fiel. Um choro profundo é de uma casa que é levada aí, como muitas pessoas perderam lá no Espírito Santo. Suas casas foram levadas pela enchente, os carros que foram levados pelo riacho, um choro de amargura, um choro de sofrimento, um choro real. Esse é um choro de alta voz. Mas chorar porque está no lugar onde Deus vai mandar pão, onde Deus vai mandar água, onde Deus vai suprir as necessidades, então é uma coisa literalmente insana. Quando vamos olhar o livro de Eclesiastes, vamos ver no capítulo 3, o próprio Salomão, o rei Salomão, ensinando o seguinte: há tempo para tudo, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. O problema é quando nós estamos chorando, quando não devemos de chorar. Nós estamos vivendo um lamento que não é lamento. Nós estamos potencializando um problema que não tem tanto poder assim como nós imaginamos. Por que, bispo, que o senhor está falando isso? Simplesmente por um detalhe: a falta de visão do futuro. Quando nós perdemos a visão do futuro, nós começamos a viver como esse povo. Começamos a criar problemas onde não tem problemas, começamos a querer tomar decisões na nossa vida radicais, que muitas das vezes vai trazer sofrimento, que vai trazer o choro de alta voz. Mas o povo que estava chorando e dizendo para Deus: quem dera tivéssemos morrido. O que eles tinham no Egito? Nada. Eles tinham que trabalhar para comer. Repita comigo: no Egito, eles tinham que trabalhar para comer. E muito. Eles tinham que trabalhar muito para vestir. Eles tinham que trabalhar muito para ter uma casa para morar. E aqui estão lá, andando, simplesmente andando. E Deus dando pão, Deus dando vestes, Deus dando comida. E aí o choro que eles tinham que ter lá no Egito, e que um dia eles tiveram, porque em Êxodo capítulo 3, vai dizer que o povo de Israel, debaixo de um jugo de um faraó que não conhecia José, começou a clamar, começou a pedir a Deus socorro. Aquele era um socorro real. Eles estavam sofrendo, mas agora estão chorando pela bondade de Deus. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: irmão, essa noite é forte, hein? Será que você não está chorando demais? Será que você está chorando por coisas que Deus está cuidando de você e você está reclamando? Apenas não tem o que quer ou o que deseja, mas Deus não tem deixado faltar nada. E nós estamos vindo aqui clamar, e muitas das vezes, talvez o nosso clamor não tenha sido ouvido, porque nós estamos chorando erroneamente. Eles estavam chorando aqui, olha que coisa insana, querendo voltar para o Egito. Como? Eles estão dizendo assim, ó: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, está nos trazendo só para nos deixar a cair a espada? Não seria melhor voltar para o Egito? Por que eles estão fazendo? Olha a mente deles, olha a parte cognitiva deles, olha que coisa terrível. Eles estão criando uma ideia de voltar ao Egito, mas sequer poderiam voltar, porque o Egito ficou. E no capítulo 14, Deus, no capítulo 13, quando Moisés está clamando, Deus fala para Moisés uma coisa muito profunda. Ele diz assim: Moisés, para de clamar, e preste atenção no que eu vou te dizer. Esse povo que vocês estão vendo, vindo atrás de vocês, nunca mais tornarão a ver. Nem existia mais Egito. Eles estão querendo voltar para um lugar que não existe mais.
O crente passa 90% até chegar no céu da sua vida desejando voltar para o mundo, que não existe mais. Nós estamos chorando, estamos deixando, porque perdemos a visão do futuro, perdemos a visão de quem escreve a história, perdemos a visão de quem se meteu na nossa vida um dia e falou bem assim: a partir de agora eu vou assumir o teu barulho. A partir de hoje, a tua guerra é minha guerra. A partir de hoje, eu sou o teu Deus e tu serás o meu povo. A partir de hoje, eu sou teu e tu é meu. A partir de hoje, nós temos uma aliança. A partir de hoje, nada te faltará, porque eu sou o teu pastor. A partir de hoje, eu mudo a tua história. Nós perdemos a visão daquele que nos chamou e que nos prometeu que faria tudo que Ele está fazendo e ainda quer fazer. Se eu fosse você, eu dava um glória nessa noite. Se eu fosse você, levantava a mão para o céu e glorificava a Deus. Levante a sua mão e diga: Deus, me dê visão do futuro. Eu preciso ver o futuro. Porque quando nós não vemos o futuro, nós ficamos aprisionados no presente que está conectado ao passado. E aí sempre as coisas do passado vão vir à nossa mente. Nós vamos desejar coisas que não existem mais. Diga para o irmão que está do seu lado: olha, nem existia mais Egito. Eles viram. Faraó morreu. O mar não iria se abrir para eles voltarem. Nem o caminho de volta tinha mais. Deus é tão lindo que abriu um caminho para eles passarem e fechou dizendo: para lá não tem mais nada, para vocês já acabou. E como é que nós vamos querer voltar aquilo que Deus já fechou? O caminho do milagre se abre, depois fecha. E aí é em diante, adiante. A Ju falou aqui um dos versículos mais transformadores e poderosos da Bíblia. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não sabem nada. Vocês não sabem escolher nada. Sou eu que sei. Se eu sou o Deus de vocês, deixa eu governar. Deixa eu tomar a vida, deixa eu tomar a frente. Deixa eu ser o Deus. Joga essa ansiedade para trás de mim. Joga esse choro para trás de mim. Deixa eu governar. Deixa eu ir na frente. Porque Ele sabe quais são os pensamentos, porque nós não sabemos nada. E todas as vezes que vamos escolher um caminho, escolhemos errado. E todas as vezes que vamos tomar uma decisão, na maioria das vezes é errada. E nós vivemos choros de lamento, gritando, clamando por coisas que não se chora mais. Não se chora pela bondade de Deus, como lamento, e sim como alegria. Aleluia. Davi ensinava o que era alegria. Uma das coisas que traz alegria: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria poder estar aqui nessa noite. A gente não vem amarrado, arrastado. A gente não vem para cá para ver o que vai acontecer. A gente vem com alegria para um encontro com o nosso Deus, para ouvir a sua palavra, para levantar as mãos e adorar aquele que vive e reina para sempre. Alegrei-me, alegria está nisso. E muitas das vezes essa alegria é tão contagiante, é algo tão verdadeiro. Passar o dia aqui na igreja, esperar o momento do culto, é uma alegria tão profunda, é uma coisa que poucos vão saber porque não fazem. Se você não faz, você nunca vai entender o que é isso. E aí, que momento precioso poder passar um dia na presença de Deus, trabalhando para Deus, e depois vir no templo adorá-lo. Ah, Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Visão do futuro. Não perca a visão do futuro. Quando perdemos a visão do futuro, e o pior, que até então eles estão reclamando com Deus, tudo bem, mas depois eles começam a ferir a autoridade de Deus. Sabe onde eles começam a ferir a autoridade de Deus? Quando eles começam a se levantar e dizem assim, vamos levantar outro para nos levar para o Egito. Eles estão rejeitando Moisés.
porque eles sabiam que Moisés era fechado com Deus, e toda pessoa que sabe, quando alguém é fechado com Deus e não vai mudar os seus princípios, porque está em obediência a Deus, ela quer sair fora de perto dele, porque é muito mais fácil encontrar outros caminhos, do que o verdadeiro caminho. E quando eles se rebelam aqui, aí Deus fala assim, Deus falou para Moisés, mas Moisés, o que esse pessoal está fazendo aí? Até quando esse povo me tratará? Não está nem falando com ele, tá dizendo, não, eu sei que você deve estar sofrendo aí com o que eles estão fazendo com você, mas eles estão fazendo comigo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão, é isso aí que é a coisa mais linda do final disso tudo. Ele está dizendo assim, ó, eu os ferirei com praga, eu destruí, mas farei de vocês, está falando para Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. Olha que incrível, a gente não presta atenção nisso aqui, mas aqui Deus está separando Moisés do povo. Ele está dizendo assim, esse povo que está murmurando, o que vai acontecer com eles é o seguinte, eles vão entrar 30 anos, mas você que está pregando a palavra, a minha palavra de verdade, você vai viver coisas maiores do que eles. Mas não é coisas maiores, e vai dizer o seguinte, olha que profundo isso. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Está falando de uma nação, então está falando de Moisés, seria um patriarca? E presta atenção. No capítulo 1 de Josué, a Bíblia vai dizer o seguinte, Deus vai falar, meu servo Moisés é morto. Então até então ninguém sabia o que estava acontecendo com Moisés. É Deus que anuncia. Moisés some do meio do povo. Assim termina. No capítulo 1 de Josué, vai dizer assim, ei, deixa eu falar com você, junta aí Josué e junta o povo. Meu servo é morto. Porque quando nós vamos conjecturar e vamos estudar um pouquinho a teologia, e olha que eu estou estudando bastante, hein? Quando a gente vai estudar um pouquinho só, nós vamos perceber e vamos repetir o que todo mundo fala, que Moisés não entrou na terra, porque ele feriu a rocha. Criamos uma contextualização sem uma exegese profunda. Quando vamos olhar, Deus vai estar separando Moisés do povo. Então Moisés não poderia entrar na nação pela qual ele teria uma nação maior do que a deles. A coisa é bem maior, é muito mais profunda. E aí vai dizer o seguinte, que aí vai contar a história. E aí vai dizer, então, você, meu querido Josué, você vai levar esse povo à terra prometida. Enche o Josué de coragem, de força e tal. E Moisés some da história. Repita comigo, Moisés some na história. Segundo o texto, o próprio Deus está dizendo que ele está morto. Mas ele aparece 1.300 anos na frente. Como? Quando Jesus vai no Monte Tabor, o monte da transfiguração, e quando ele chega lá, quem está lá? Quem está lá? Você não lê a Bíblia. Quem está lá? Moisés, Elias. Quem está lá? Elias estava lá e tem um motivo, e tem uma razão. Ele foi arrebatado. E Moisés, se era morto de um corpo adâmico, não poderia ressuscitar. Então vamos acreditar no Espiritismo. Vamos defender a linhagem de Kardec. Presta atenção, o meu servo é morto para vocês, porque ele comigo está em outro patamar. E aonde ele parece? E aí o pessoal, é tão forte isso, que vai dizer assim, vamos construir uma tenda para Moisés. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga, meu irmão, o problema sempre é para quem não ouve, para quem crê. O que Deus vai fazer transcende o nosso entendimento. Todo o problema da Bíblia é para aqueles que desprezam, para aqueles que não ligam, mas para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, esses vão viver coisas extraordinárias. Diga aleluia. Repita comigo, Josué morreu, Caleb morreu,
Aquela geração morreu, Davi morreu, todo mundo morreu, mas Moisés aparece na transfiguração. Se cumpre essa palavra. Deus falou: eles estão te esculachando, Moisés. Escuta o que eu vou te dizer. Eles vão ficar aqui, 40 anos vai morrer todo mundo, mas você terá uma nação maior do que essa. Aleluia. Então, abraça o seu irmão e diga: o que Deus tem para nós é literalmente o que Paulo ensina. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, coloca a tua visão no futuro. Qual é o futuro? O teu futuro é o Senhor dos Exércitos. A tua garantia é o Senhor dos Exércitos. Você pode estar estabilizado, você pode estar na força armada, você pode ter um emprego estabilizado e passar necessidade. Se Deus não estiver contigo, de nada adianta a tua segurança. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que tomam conta dela. E eu quero dizer uma coisa para você: olhe para o futuro, há um bom futuro. Eu vim aqui para dizer para você: haverá um bom futuro para mim e para você. Já está pronto, Deus já preparou, 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 Deus já preparou. E aí você talvez me pergunte: tudo bem, bicho, você falou e não falou nada. Qual é a nação de Moisés? Qual é a nação de Moisés? Não pegou? Então vou te dizer: quando Elias é arrebatado, ele vai levado para onde? Para onde? Não, para o Hades, para o Seol. Ele vai levado aonde, Elias, gente? Para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Ok. E aí Moisés aparece lá com ele. Sabe para onde Moisés vai? Deus está falando assim: Moisés, tu é tão especial para mim, tu acredita tanto em mim, no meio desse povo todo que murmura e que não crê. Tu é um cara tão extraordinário, que eu vou te trazer aqui para essa nação aqui de cima. E deixa eles aí com a incredulidade deles. E você vem para cá, rapaz, que eu tenho algo especial para você. Para aqueles que creem, Deus sempre trará um novo dia, um novo amanhã. Para aqueles que creem, Deus vai desembaraçar o que está embaraçado. Para aqueles que creem, haverá uma nova esperança, haverá um resultado, haverá um anúncio, haverá um sopro, haverá um sobrenatural esperando para aqueles que nele creem. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para o céu. Se você crer, e começava a glorificar a Deus, sem religião. Esquece quem você é, esquece o teu cargo, volta ao amor, volta às primeiras obras. Esquece que tu nasceu no Evangelho. Se nasceu no Evangelho e está morto, não significou para nada para você. Levanta, nasce de novo, se converta de novo, se entregue de novo, mas para de chorar por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. A sua palavra é fiel. Ele é fiel. Diga para o irmão: se prepara, meu irmão, que para aqueles que nele creem, tem uma nova nação, tem uma nova terra, tem um novo céu te esperando. Tudo vai passar. Tudo isso aqui vai passar. A única coisa que a Bíblia diz que não passará é a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Um dia nós que cremos nessa terra vamos entrar no céu. E aqueles que não crerem vão morrer no deserto. A decisão é sua. Até aqui eu posso fazer. Daqui para frente é contigo. Ou tu crê, ou tu não crê. Agora, não se importe. Eu não me importo com a sua incredulidade. Eu não me importo se você não levantar a mão. Creia nisso. Estou falando de verdade. Às vezes, o meu importar é no sentido de querer ver você bem. Mas não me importa mais. O que me importa é se a palavra está sendo pregada com simplicidade, mas com verdade.
Se essa é a minha missão, se você crer, se você desejar sair dessa vida de religiosidade, acabar um ano sem conquistar nada, sem vencer nada, sem ler a Bíblia, sem ler um livro, sem aprender, se você quiser continuar assim, parabéns, continue. Mas se você quiser viver uma transcendência, busque a Deus com toda a sua força. Busque Ele pela manhã, durma menos, busque mais. Porque para o lugar onde nós vamos, não vamos precisar mais descansar, não vamos precisar dormir. Não vamos precisar de 12 horas para dormir. Isso é luxo para quem é rico. Aliás, quem é rico dorme 6, porque ele tem que trabalhar muito. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender e estamos chorando. Deus, olha as tuas vestes. Está aí, você tem o que vestir. Deus, olha, você comeu hoje, vai chegar em casa, tem janta. Tudo bem que não tem a picanha que todo mundo está prometendo. Mas não tem, isso aqui, mas não importa. Deus está cuidando de você. E quando Deus cuida, nós temos uma garantia, estabilidade. O povo de Deus é um povo de estabilidade. Vem o vento, sopra, às vezes cai todas as folhas, fica só um negocinho em cima assim, faz parte da vida. Mas de repente começa a florescer de novo. Porque a Bíblia, a vida é formada por estações. E quando chega a primavera, as plantas têm que trocar de folha. Então é necessário que todas as folhas caiam. É doloroso. Mas depois, quando começar a nascer as novas folhas, são as folhas mais bonitas. Eu tive a oportunidade uma vez, eu acho que não sei quando eu vou ver isso de novo, mas uma vez eu estava na Bulgária, era primavera, e eu estava andando assim, é uma cidade no interior, e eu estava andando, de repente tinha pensa num negócio de milhões de hectares, sei lá, não sei nem contar isso, cheio de girassol. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, isso aqui é coisa que a gente vê na televisão. Passei a mão, eu falei assim, por favor, para o carro, eu preciso ver isso. E eu saí do carro e comecei a chorar. Quem fez aquilo? O homem? Ele só plantou. Mas é Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E eu pude por um momento perceber e lembrar daquilo que Jesus falou aos seus discípulos: se eu visto os lírios do campo, quanto mais não farei por ti. E eu saí daquela cena, não só pela beleza, mas principalmente de olhar e ver que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que me sustenta, que me guarda e que não falhará. Ainda que eu venha falhar, Ele não falhará. Porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele tem cuidado da nossa vida. Então, dá um toquezinho assim com bastante veemência, assim, se tiver liberdade, dá um tapinha de leve nesse ombro do seu irmão e diga para ele: para de chorar. Deus é fiel. O que a gente precisa fazer então, bispo? O senhor não sabe o que eu estou vivendo, é pesado. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para a solução, vamos olhar daqui. Como é que você se vê daqui a 5 anos, hein? Ah, meu Deus, isso enche o nosso coração de alegria. Daqui a 5 anos muitas coisas vão acontecer. Aliás, daqui a 1 ano muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. 2023 é o meu ano. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar, mas vou estar aqui todos os dias. Eu vou abrir mão, se eu posso estar passando mal, eu vou vir de sorrisal, vou vir de sei lá do que for, no choro, mas eu vou vir. Porque eu sei que 2023 é o meu ano. E eu falei para a bispa: vamos parar de ficar tentando impulsionar as pessoas, elas precisam saber o que elas querem. Vem quem quer. Só que é um ato muito sério, muito profético. Ah, mas muitas pessoas, às vezes, alguns não podem porque trabalham, estão longe. Mas uma pessoa me escreveu e falou assim: é porque eu não posso parar de trabalhar. Eu falei: nem eu. Você pode fechar a tua loja de 8 às 9? Ah, não, porque tem movimento. Eu falei: então você não vem, pô.
sacrifício. Em outros casos, outros casos. De pessoas que não podem estar aqui, porque está viajando, outro lugar é diferente. A gente vai dar um jeito e vai ajudar essa pessoa. Vamos transmitir para essas pessoas. Mas não uma pessoa que queira estar ganhando dinheiro ao invés de estar no culto. Não tem sentido. É sacrifício. A gente faz sacrifício por tudo na vida e não consegue fazer para Deus nos abençoar. Quer dizer, o sacrifício, o benefício é nosso. A gente não está fazendo nada para ninguém. Não está fazendo nada por mim nem pela bispa. A gente está fazendo pela gente, pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus blinde a nossa família, porque não se iluda, vai ser um ano difícil. Aliás, se começar o ano sem estar difícil, já é um milagre. Escuta o profeta. Muitas coisas podem acontecer nesse final de ano. E aí depois vamos ficar, Senhor, me ajuda. Ai, ora por mim, pastor. Oh, meu Deus. Não tivemos uma visão de futuro. Visão de futuro. Domingo começa. 12 dias. 12 preços. Determinado a viver 12 meses de bênçãos, de cuidado. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar casaco, não vai faltar nada para os teus filhos. E olha que tem gente que tem filho, hein? Não vai faltar nada. Nenhum deles. Deus vai dar saúde, Deus vai guardar. Deus é tão lindo que evita de você ficar indo no hospital gastando dinheiro de remédio. Como Deus é bom! Como Deus é bom! E deixa essas lágrimas de desespero quando verdadeiramente você precisar usar ela. Por enquanto, Deus é fiel. Deus é muito fiel. E nós vamos clamar essa noite. E vamos continuar aqui. Batei, batei, batei. E a porta vai se abrir. Buscar, buscar. E vai se abrir. Vai se abrir. O diabo fica segurando lá, mas Deus vem e fala assim, chega, chegou o tempo dele lá, para. Vou criar uma conjectura aqui, meio que atual, para você entender. Deus vai falar assim para o diabo, para de graça, chega. Você acha que Deus não pode fazer isso? Então que Deus a gente serve? O diabo está subjugado à sua autoridade. Se Deus fizer isso aqui, ele para. Lembra de Jó? Quando ele não aguentava mais, Deus falou, para, agora chega, sai de cena e começa um tempo de restituição. E Jó viveu o dobro. Eu não quero viver o dobro de Jó não, porque eu não quero passar por o que ele passou. Esquece esse dobro aí, melhor você glorificar aqui agora. Não é, gente? Glorifica aqui. Tinha 10 filhos, vai ter 20 filhos? Tá maluco? Então, vamos adorar a Deus. Visão de futuro. Se você perder a visão do futuro, e eis aí o termômetro para você nessa noite. Se você anda murmurando, se você anda desanimado, se você não está satisfeito com nada, se tu acha a tua vida o fiasco, se você está desgostoso, você não tem perspectiva de futuro. E o que resta para pessoas assim é um deserto árduo. Mas para aqueles que acreditam, haverá algo que Deus vai fazer. Eu acredito, eu ainda vou ser mais ousado. Eu me nego a acreditar, porque a Bíblia diz lá, olhando pela ótica da Bíblia, não por causa da minha visão, da minha crença, que tudo que eu creio tem uma base, nada da minha cabeça. Mas a Bíblia diz no livro de Malaquias o seguinte, olha, certamente haverá diferença. Certamente haverá diferença de quem crê e quem não crê, de quem faz e quem não faz. Se não houver isso, tem alguma coisa errada. E eu creio numa coisa chamada galardão. Eu creio numa coisa que a gente está construindo aqui na terra, que talvez não volte esse bumerangue na terra, mas vai alcançar no céu. E no céu não pode chegar lá todo mundo e todo mundo com uma vida igual, é impossível. Porque nós vamos apresentar as nossas obras. E aí uns vão apresentar as obras, outros vão apresentar todas as desculpas que deram para Deus durante todos os anos.
Nós não vamos ser julgados pelo que fizemos, porque o sangue de Jesus já nos perdoou e já é suficiente. Mas nós vamos ser julgados pelas obras. O grande júri não é para saber se a gente vai para o céu ou para o inferno, porque senão anula a graça. Mas o grande júri é para julgar as obras. O que você fez? Você sabia que a gente não sabe, mas se hoje eu não fizer o que Deus, ou não fizesse o que Deus queria que eu fizesse, vai que tinha uma alma para eu ganhar e eu não ganhei, eu vou prestar conta disso. Ah, mas Senhor, eu estava muito atribulado porque eu tinha que fazer. Eu recebi um áudio de uma irmã muito interessante ontem, hoje pela manhã. Ela falou assim: bispo, eu não fui domingo à igreja porque no sábado eu passei muito mal. Olha, eu passei muito mal, cheguei no hospital, o médico falou: você está com apendicite, tem que operar agora. E sem saber aquela coisa, ela e o marido foram lá, operou, já chegou em casa hoje pela manhã, está bem, graças a Deus. Mas ela estava falando que no domingo, o esposo dela, que faz seminário comigo, os dois, ele pegou e lembrou de uma aula que eu dei, olha que coisa, hein? De uma aula que eu dei falando sobre imanência e transcendência. E ele pegou a Bíblia dele e começou a ler os versículos que falam da transcendência de Deus. Ele começou a ler, e no leito dela, que era a enfermaria, tinha ela, tinha mais duas pessoas, ela e mais duas pessoas. Eu pedi para ela contar esse testemunho aqui. E ele começou a ler. Quando ele começa a ler, nos dois leitos eram duas pessoas desviadas. Ele estava lendo para ela sentada, deitada na maca, na cama, e ele sentado do lado, lendo os versículos e profetizando baixinho, mas elas estavam ouvindo. E de repente ele começou a ouvir um choro. E de repente a uma fala assim: por favor, vem aqui. E quando ele chega, ele fala assim: você pode orar por mim? É tão forte a presença de Deus. Ele estava lendo a Bíblia, ele não estava pregando. Duas pessoas ontem aceitaram Jesus. Ele podia lá estar cuidando da esposa e depois ter ido embora, mas nós vamos prestar conta das nossas obras. Essas vidas tribuladas, que dia tribulado, que não sei, perdemos grandes oportunidades de falar do amor daquele que tem um futuro para mim, nos preocupando com uma luta e chorando por uma coisa que Deus resolve assim. Eles tinham que chorar no Egito, não quando sai do Egito. O que você tem feito para Deus? Faça uma análise no final desse ano, aproveitando essa oportunidade. O que você fez para Deus esse ano? Foi bom? Te incomoda? Ou vai ser mais um ano que vai dizer: eu podia ter feito melhor e não fiz? Eu termino esse ano dizendo assim: olha, esse foi um ano que eu mais me superei, foi um ano que eu mais me desafiei, foi um ano que eu mais guerreei, foi um ano que eu tive que enfrentar muito. Sabe quem? A mim. É um ano que eu lutei para não cair, na marra, e eu venci, e eu estou de pé, e eu vou chegar diante do meu Deus. Se hoje for o meu dia, eu digo: Senhor, eu te apresento as minhas obras, porque eu amo você mais do que tudo nessa vida. E a gente está chorando em alta voz, pedindo para Deus nos levar para o Egito, pedindo para Deus, porque perdemos a visão do futuro. Repita comigo: Deus disse: eu sei o pensamento que tem ao vosso respeito. Coloca a mão no irmão que está do seu lado e diz: você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Quem sabe é Deus, pô. Ele que sabe. Então quando ele sabe, ele abre um caminho novo, entra. Ele abre uma porta, entra. Ele entra. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Crie uma visão do futuro. Se eu fosse você hoje, independente do que você está passando e vivendo, eu dava: Jesus, eu te amo, sei lá, alguma coisa assim. Vamos parar de chorar por coisas que Deus já está
trabalhando, resolvendo. Domingo nós ouvimos aqui a sua palavra: eles lutarão contra você e não vencerão, porque eu estarei contigo e te protegerei. Olha que coisa linda. E eu quero que você tome posse. O último versículo que eu quero liberar para vocês que estão em cima, liberar Isaías 41:10. Faz assim para receber. Não precisa abrir não. Não temas. Deus está falando para você: não tenha medo, porque eu estou contigo. Não fique apavorado, porque eu sou o teu Deus. Eu estou te ajudando e te sustentando com a minha destra, com as minhas mãos poderosas e fiéis. Não temas. Pergunta para mim: bispo, por que Deus está falando não temas? Não, assim é uma pergunta como se estivesse falando com alguém assim, no metrô. Vai, 1, 2, 3 e... Porque Ele quer que você volte a ter uma visão do futuro. Não temer aqui significa que tem algo lá. Não ter medo aqui significa que tem algo amanhã. Eu não temo hoje para que amanhã aconteça algo novo. Eu não temo, não é porque eu sou bom, porque eu sou forte. Eu não temo porque eu confio, porque eu sei que a sua vontade, os seus pensamentos, obrigado Deus, porque são maiores do que o meu. Os nossos pensamentos nos levaram aonde? Os nossos desejos nos levaram aonde? Para pensar, lugar nenhum. A nossa visão de vida nos levou aonde? Lugar nenhum. Mas os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana.